Prezados irmãos, a paz do Senhor, nós hoje estamos fazendo essa gravação diretamente do Templo Sede para continuarmos o estudo da nossa revista Vencendo as Aflições da Vida. A nossa lição hoje é a lição segunda da nossa revista, que fala sobre a enfermidade na vida do crente. A enfermidade na vida do crente. O texto áureo da nossa lição está em Salmos, capítulo Salmos 41 e verso 3. Texto áureo. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. E a nossa leitura em classe refere-se a um fato que ocorreu com o rei Ezequias. Ezequias estava à beira da morte e ela se encontra na nossa leitura de classe em Isaías capítulo 38 e verso de 1 a 8. E naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti, a esta cidade, e defenderei essa cidade. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Meus prezados irmãos e minhas prezadas irmãs, vejam que esse aspecto de Ezequias, ele chorou, orou, clamou a Deus, e Deus confirmou o seu pedido. E acrescentou para os seus dias de vida mais 15 anos, porque ele era um homem reto, tinha se portado retamente diante do Senhor, tinha feito o que era justo, tinha cumprido os ditames da parte de Deus, e com isso ele granjeou um crédito para com Deus. E que, embora ele já tivesse ficado doente, e estivesse com essa doença para morrer, Deus mudou a sua sorte e confirmou, e de tal forma com que ele venceu os seus inimigos e ainda defendeu a sua cidade e transformou aquilo que era em dor, que era um pesadelo, que era alguma coisa que não tinha mais, como diríamos, não tinha mais remédio para a sua vida. Deus transformou a morte em vida. Deus transformou a esperança, aquilo que já estava perdido, que já não tinha mais nada como fazer. Ele movimentou a própria natureza, ele mexeu com o próprio sol, ele fez o sol retroceder. Havia um relógio de Acaz que ele era um relógio de sol, e a sombra batia sobre esse relógio, e ele tinha um determinado centro em que 10 graus foram recuados para que ele pudesse viver mais 15 dias. Então, meus prezados irmãos, o que nós temos, desculpe, o que nós temos quando nós confiamos em Deus? As enfermidades surgem,
A primeira coisa que quando a pessoa fica doente, eu quero ficar curado. Acontece, meus irmãos, que a origem da doença necessariamente não vem como consequência uma cura, porque nós temos algo muito importante, porque nos 10 mandamentos, o 6º dele diz: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue teus dias sobre a terra. Após esse período, quando nós temos uma outra afirmação que Deus falou para Noé, que os dias dos homens serão de 120 anos. Deus falando a Noé disse que os dias do homem seriam de 120 anos. O salmista, inspirado por Deus, evidentemente, fala de outra forma, que diz que os dias do homem são de 70 a 80 anos e o mais é enfado e canseira. Meus prezados irmãos, então nós estamos diante de uma situação em que as circunstâncias da vida podem realmente modificar de acordo com os anos. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, nós temos a palavra de Deus, e vamos fazer a leitura, que fala sobre o alerta que as pessoas devem ter, e diz a palavra de Deus assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem aos quais e dos quais digam, venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a trazer e vir as nuvens depois da chuva. E no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os olhos que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da amendoeira, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Então o pensador, o sábio, está falando sobre a sequência natural da vida. Porque quando nós encontramos um jovem forte, destemido, aqui já está prevendo, o sábio está dizendo do que vai ser o final da vida desse jovem, dessa pessoa robustecida, essa pessoa que tem realmente uma força, uma vitalidade. Mas vai chegar um dia em que os anos vão passar e que tudo vai acontecer, em que o ouvido não vai ouvir mais, os olhos vão se fechar, vão se embaçar, o olfato vai terminar, os dentes vão cair, e tudo isso mais vai acontecendo gradativamente. Então nós temos uma sequência natural que é a origem das enfermidades, que é decorrente naturalmente e claramente da consequência da vida das pessoas. A pessoa vai vivendo e com isso nós temos o que? A origem das enfermidades. Essa origem, meus irmãos, está exatamente na queda do homem lá no Jardim do Éden. Porque com o pecado veio a morte. E para morrer, o homem vai, de uma certa forma ou outra, vai fazendo o seu caminho, o seu trajeto do nascimento até a morte. Tanto que essa nossa lição, essa nossa revista, que fala sobre vivendo as aflições da vida, na próxima lição, hoje nós estamos falando sobre as enfermidades. Na próxima lição já vai abordar a morte na visão do verdadeiro cristão. Assim, muitas pessoas insistem em afirmar
que o crente jamais pode ser acometido por enfermidades. Porém, a Bíblia menciona diversos casos de homens tementes a Deus que sofreram com as enfermidades. A pergunta então é essa: qual a origem das doenças? Já que Deus não criou o homem para enfermar ou morrer, antes da queda, Adão desfrutava de uma saúde perfeita e deveria viver eternamente. E nós temos exemplos clássicos de que Deus permite que realmente os homens adoeçam e venha sobre sua vida condições adversas e que eram homens tementes a Deus. Lá, o maior exemplo que nós temos está na pessoa de Jó. Jó, que era um homem reto, na terra de Judá havia um homem cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E a história de vida desse homem é um retrato fiel. Inclusive, o livro de Jó é tido pelos estudiosos como um dos primeiros livros que Moisés teria escrito. E para tanto, meus irmãos, ele teve dissabores na sua vida de forma que ele, como homem, teria desistido. Mas ele não desistiu, ele não se entregou, ele aceitou o desígnio de Deus. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, só ficou ele, a sua esposa e os seus amigos. O livro relata exatamente isso. Então, nesse caso, Jó era temente a Deus. E Deus permitiu que ele viesse a passar, por quê? Porque queria fazer uma prova para mostrar que Jó, com tudo o que passasse, não iria desistir, porque Deus conhecia e ele permitiu a que o inimigo colocasse a sua mão sobre a vida de Jó, não tocasse, mas que pudesse prová-lo de todas as formas que era possível. E Jó foi provado e foi acometido de uma doença quase incurável, praticamente impossível, principalmente para a época. E, no entretanto, ele chegou a um ponto que ele disse que confiaria no Senhor, mesmo que as coisas não fosse possível acontecer. O final da vida de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, foi tudo restabelecido. Por quê? Porque em tudo ele foi tentado. A sua vida foi realmente impressionante, que para Jó foi uma situação de experiência. E essa experiência de Jó serviu para edificar a sua igreja, a nossa vida, para servir de exemplo, para que nós possamos realmente entender. Aí nós perguntamos, a gente chega a perguntar que por que Jó padeceu tudo isso se ele era um homem temente a Deus? Mas ele não morreu da doença. Deus queria que ele fosse provado para nos dar uma forma de conseguirmos viver. E no segundo texto que nós temos na nossa lição é provados pela enfermidade. Algumas enfermidades geram limitações que nos impedem mesmo de realizarmos a obra do Senhor. Porém, o Pai Celeste permite algumas vezes que sejamos provados para que a nossa fé cresça mediante a maior experiência. Lá em Tiago nós vamos ver quando a gente diz assim: alegrai-vos quando somos atribulados. A enfermidade é uma tribulação, é uma questão que realmente a pessoa fica preocupada. E com isso, nós perguntamos muitas das vezes, por que Deus permite essa doença? No caso, quando Jesus estava com os discípulos, numa determinada época, num determinado momento da sua vida terrena, chegaram
o cego chegou perante Jesus e os discípulos perguntaram assim: quem pecou, ele ou seus pais? E no entretanto, meus irmãos, Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram. Foi assim para que se manifestassem as obras de Deus. Convém que aí Jesus Cristo ainda completou: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Meus prezados irmãos, e aí Jesus depois disse, ou em outro trecho: vós sois a luz do mundo. Jesus transferiu essa responsabilidade de transmitirmos essa experiência de vida, transmitirmos essa experiência que nós temos. E um dia nós poderemos até sermos atribulados, sermos aflitos, sermos atingidos por uma determinada condição. Há uma ilustração, inclusive, que eu muitas vezes já usei, e que uma pessoa chegou ao médico para fazer um exame, e o médico, depois dos exames, depois da consulta, fez os exames. Quando o paciente foi perguntar ao médico o que era, qual era o resultado, o médico perguntou para aquele seu paciente: você quer saber a verdade ou quer continuar se sentindo bem? Meus irmãos, minhas irmãs, vejam que nós temos então uma experiência que é a questão de nós sabermos que nós temos em mente. Nós temos muitas das vezes aflições, mas nós temos que saber que essas aflições são exatamente condições para nós acrescentarmos a nossa fé. O próprio apóstolo Paulo, ele afirmou que combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da vida, que o justo juiz me dará naquele grande dia. Meus irmãos, então era justamente o que Paulo transmitia para a gente. Era a confiança de vivermos, a certeza de que estamos correndo a carreira justa, que nós temos acima de tudo de guardar a fé, e que seremos então transformados. É um grande mistério que nós vamos ser não mortos, mas dormiremos no Senhor. Quando Paulo disse lá em Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52: eis aqui vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A certeza de que Paulo tinha corrido a carreira, tinha terminado, guardado a fé, ele tinha certeza de que mesmo que ele não dormisse no Senhor, ele iria receber a coroa da justiça. Por quê? Para essa questão, Deus permite que nós somos afligidos, que nós somos, vamos dizer, nós somos assim, de uma certa forma, provados por Deus, porque Deus quer provar a nossa fé. Paulo tinha certeza: guardei a fé, e essa certeza que nós temos que ter para conosco. Os próprios oficiais, muitas das vezes, são acometidos de doença. Paulo ainda fala, usando o exemplo de Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele lá no capítulo 5, versículo 23 a 25, ele diz assim, no versículo 23, no capítulo 5 de 1 Timóteo: não bebais mais somente água, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. E assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, meus irmãos, quer dizer, até o próprio Timóteo,
que era o discípulo direto de Paulo, ele tinha frequentes enfermidades, mas isso não o impedia de ele exercer o ministério, estar debaixo da orientação de Deus e, de certa forma, ele estava realmente seguindo a fé, seguindo os conselhos da sua avó, da sua mãe, guardando a doutrina, sendo um grande pastor, sendo um grande ministro, sendo professor, um homem que realmente Deus tinha sobre a sua vida uma maneira diferente, uma maneira de operar, de trabalhar. Agora, tem uma outra pergunta. Mas se os próprios oficiais da igreja, se os próprios pregadores, se os próprios líderes são afetados por frequentes enfermidades, como Paulo diz a Timóteo, por que então a origem das doenças, das enfermidades, a gente vai chamar, existe enfermidade de origem maligna? Existe, claro. A Bíblia relata vários casos de origem maligna. Eis que estava em Lucas, por exemplo, um relato que Lucas faz no capítulo 13, versículo de 10 a 13. E eis que estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos e andava curvada, e não podia de modo nenhum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Meus prezados irmãos, vejam que no relato do Novo Testamento, dos 3 evangelhos sinóticos, Jesus operou 37 milagres. 37 milagres que mudaram a história, que provam que a mensagem da fé, a mensagem evangélica, a mensagem de boas novas, provam através desse milagre que Deus operou e transformou a natureza. Deus operou 26 milagres de cura. Estão relatados numa sequência de 26 de curas de enfermidades. Operou duas ressurreições. E, no entretanto, isso daí só prova que o próprio Jesus, que viveu sem pecado, trouxe a mensagem de salvação a todos. E ele morreu, mas ele morreu não porque ele tinha pecado, mas ele morreu pelos nossos pecados. A diferença está que ele se pôs entre nós e Deus e transformou aquilo que era condenação para nós em certeza e uma prova evidente de que realmente a vida eterna que está nos reservada é uma certeza. Então, a enfermidade física não significa, de verdade, que alguém esteja experimentando de alguma forma de possessão demoníaca. Então, meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, uma doença necessariamente não é, a enfermidade não é necessariamente uma condenação, não é aquilo que nós podemos chamar de uma, vamos dizer, um mal que vem sobre nós, porque Deus nos permite que aconteçam essas coisas e que nós tenhamos prova e sejamos provados e temos que passar pela nossa vida terrestre, dando prova de que Deus pode todas as coisas. Deus sempre está no controle. Depois nós temos, no terceiro tópico da nossa lição, quando nós vamos encontrar as doenças modernas. Já nessa nossa revista, que é uma reedição do terceiro trimestre de 2012, o nosso comentarista, o pastor Eliezer Lira menciona 2 grandes doenças daquela época. Ele não viveu os nossos tempos que nós estamos vivendo. E ele fala exatamente sobre depressão. Depressão, aparentemente, seria uma mera, vamos dizer, um mero acontecimento
uma determinada situação que a pessoa vai vivendo, só que essa sequência de problemas que ela vai vivendo, ela vai se deprimindo. É uma doença que nasce na cabeça da pessoa e depois tem efeitos físicos. Aquilo que é a depressão, ela vai gerar um problema de mal-estar, de indisposição, problema de estômago, problema de doença respiratórias e tudo mais. Porque ela vai atingindo da cabeça, do que ela pensa, do que a pessoa realmente vai pensando, ela vai crescendo. Nesse crescendo, ela chega a ponto até mesmo da pessoa desejar a morte, a pessoa desejar desaparecer com tudo que acontece na sua vida. E outra coisa, essa depressão, ela cria uma situação que nasce de uma outra origem, que é o problema da síndrome do medo. A síndrome do medo é uma outra doença que precede a depressão, que pode se estabelecer também na mente humana. É uma doença psicossomática, e com isso nós vamos encontrar pessoas que têm medo de atravessar a rua, têm medo de subir escada, têm medo de andar de avião, têm medo de tudo aquilo que ela acha que vai acontecer de mal. A síndrome do medo consiste exatamente em ter a desesperança e não saber o que vai acontecer no futuro. A síndrome do medo é o desconhecimento do futuro. Mas nós, meus prezados irmãos, nós temos a certeza de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle. Deus está nos guardando, nos preservando, nos provando momento a momento, para que nós possamos sentir a sua presença e saber que Ele está sempre ao nosso lado. Meus prezados irmãos, agora trazendo essas doenças que em 2012, Mão Eliezer Lira, ele traduzia como a depressão sendo a doença do século. Nesses últimos dias, nós estamos vivenciando problemas muito mais sérios. Nós estamos vivendo o problema da pandemia. A pandemia nada mais é do que um alastramento de uma doença em nível mundial. Nós temos agora a pandemia. A pandemia, que é uma doença que alastrou pelo mundo inteiro. Teve a sua origem na China, passou pela Europa, passou pela América do Norte, passou pela América do Sul, e atingiu o Brasil. Na verdade, a Covid é uma realidade. Ela realmente, ela ataca, ela dissemina. Existe a orientação da área científica para que evitemos aglomerações, evitemos o contato, porque ela se transmite de pessoa a pessoa. Então, a preocupação dos cientistas, dos médicos, da ciência e dos governos é de procurar evitar o contágio, a contaminação. Essa é uma doença que ela atinge a pessoa, mas que ela vai se estendendo. Por exemplo, eu falei sobre a depressão. A depressão em si, ela afeta diretamente a pessoa individualmente. Dificilmente essa pessoa vai transmitir a depressão para a outra. Não vai haver um contágio de depressão. Ela poderá influenciar, através da sua vida, outras pessoas que estejam ao seu lado, sob sua dependência, e que depende, inclusive ela, com o problema de depressão, depende de outras pessoas que lhe ajudem a sair desse estigma, dessa dificuldade, desse problema. A síndrome do medo. O que é? Como é o desconhecimento do futuro? Se houver uma palavra de esperança, se houver uma orientação partindo da própria Bíblia, nós vamos encontrar pessoas que tinham esse problema e que se libertaram totalmente. E ela não consegue com isso transmitir essa síndrome do medo. É uma doença individual. Enquanto que o vírus,
do Covid, ele é uma doença que não está muitas vezes na própria pessoa ainda, mas essa pessoa pode adquirir esse vírus de outra pessoa, simplesmente pelo fato de estar em contato. Por exemplo, a pessoa não é contaminada, ela pega um ônibus, pega um transporte público e encontra outra pessoa que sequer muitas vezes nem está sabendo que está infectado, e através da tosse, do espirro, ou através da sua fala, ela transmite essa doença. Então, meus prezados irmãos, alguém que está totalmente apto, totalmente íntegro, não tem problema de saúde nenhum, simplesmente quando vai trabalhar, é contaminado por essa pessoa. Aí essa pessoa tem sintomas, tem que tomar antibiótico, tem que tomar remédio, tem necessidade de ser internado. Internado é obrigado a entrar em processo de UTI para pegar respiradores, e muitos são curados. Tanto que o último relato dessa semana, na sexta-feira, o Ministério da Saúde relatou que o Brasil tem 1.800.000 e poucas pessoas infectadas. Mas, ao mesmo tempo, também mencionou que tem 1.200.000 e poucas pessoas que já foram curadas. No entretanto, nós temos um saldo de 50 e poucas mil pessoas que morreram. No estado de São Paulo, nós temos 17.000 pessoas que morreram. Na verdade, essas pessoas morreram porque foram contaminadas, foram atingidas pelo mal e por uma deficiência própria, muitas das vezes, a maioria das vezes, vamos ser mais claros, a maioria das vezes são pessoas idosas que são contaminados pela doença e pelo vírus, e por causa de outras doenças vêm a sucumbir. Mas, no entretanto, tem acontecido também, e nós temos um relato no caso do estado do Ceará, que muitas pessoas têm morrido por falta de atendimento. O estado do Ceará tem um colapso no atendimento médico. E por isso, muitas das vezes, as pessoas não são atendidas no sistema de saúde e podem vir a morrer. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos em momentos que a enfermidade atinge de todos os meios e modos. E mais ainda, muito mais pior ainda, é uma pandemia mundial. É como se fosse uma guerra. E os soldados que são enviados para essa guerra, que são os nossos pessoas, os agentes de saúde, médicos, enfermeiros e outras pessoas que estão em contato direto com aqueles que são infectados, nós temos que essas pessoas são os nossos soldados, são aqueles que estão para lutar em favor da nossa saúde. Então nós estamos numa guerra que nós temos esses soldados que são os agentes da saúde, e nós devemos a ele o respeito e o reconhecimento pelo seu trabalho, e muitos médicos, e muitos enfermeiros, e muitas pessoas que estão vinculadas ao atendimento da pandemia, têm falecido. É como se o soldado que está em plena saúde fosse enviado para uma guerra. E na guerra ele só tem duas alternativas: matar ou morrer. E, no entretanto, agora nós temos que entrar nessa batalha também como soldados do bem. Nós temos que levar a mensagem de salvação a essas pessoas, a mensagem de que Deus está no controle e que tudo vai passar, e vai mesmo, porque Deus enviou as 10 pragas lá para o Egito quando ele queria tirar o seu povo. Tirou o seu povo para levar para a terra prometida. E, no entretanto, o Egito passou por 10 pragas e morreu muitas e muitas pessoas, findando inclusive com a morte dos primogênitos. Meus prezados irmãos, nós temos que ter certeza de que a enfermidade pode atingir, mas nós temos aquele que é maior do que a enfermidade. Nós temos um Deus que está na nossa frente.
um Deus que tem a resposta para a nossa, para a certeza da nossa salvação. Porque Jesus Cristo disse, eu venci o mundo e vós vencereis também. E nós temos aqui a conclusão da nossa revista da Escola Dominical. Deixa eu pegar aqui a conclusão da nossa revista. Aqui, mensagem de esperança que nós temos que deixar no encerramento dessa nossa aula de hoje. A conclusão da nossa lição é essa. O crente não está imune às enfermidades, mas a nossa vitória sobre as doenças está na confiança em Deus. Ele nos ama e jamais nos abandona em meio à dor e ao sofrimento. Se você tem sido assolado pelas enfermidades, não se desespere. Confie no Senhor e ouça a sua voz. Não temas, pois sempre estarei contigo. Isaías capítulo 43, verso 5. Meus prezados irmãos, meus prezadas irmãs, muito obrigado pela vossa atenção. Cumprimos o nosso trabalho nessa manhã e desejamos a todos um final de dia feliz. As bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Deus Pai, nosso Deus, nosso Senhor, nós agradecemos e saudamos a todos. Amém.